Olá, alunos! Eu sou a professora Mariana Miranda de Godoy, do curso de Manicure e Pedicure. Essa é a nossa aula 11. Na aula de hoje, daremos início à nossa aula prática de esmaltação, no tom de vermelho. A seguir, daremos início à nossa prática de esmaltação. A mão da nossa modelo já está preparada. Uma observação. A base tem que estar totalmente seca para não embolar o esmalte, tá? A nossa modelo escolheu o esmalte beijo da Risqué. Eu vou tentar aproximar para vocês conseguirem visualizar. Todos os esmaltes da Risqué tá escrito hipoalergênico. É importante perguntar para a cliente se ela tem alergia a algum esmalte, alguma acetona. Se ela tiver, esse esmalte hipoalergênico é maravilhoso para quem tem dermatite, entre outras alergias, tá? O papel toalha, que eu falei para vocês, para deixar sempre perto, para não manchar a toalha e não limpar esmalte na mão, que é muito nojento e é anti-higiênico. A posição do esmalte. Eu gosto de trabalhar com esmalte dessa maneira. Tem manicure que coloca o esmalte assim. Aí é vocês que vão escolher o jeito de segurar da melhor forma, tá? A esmaltação, principalmente no esmalte vermelho, por que eu comecei com vermelho? O esmalte vermelho é um esmalte muito pedido e é um esmalte difícil de esmaltar. Quando for esmaltar, observe. Enfia o pincel dentro, tira, limpa de um lado, deixa 100% quase nada. Vocês vão utilizar o lado ao contrário, de baixo para cima. Movimentos delicados e rápidos. Pronto. De novo. Coloca, tira, limpa, 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 vira de baixo para cima. Mesmo que a minha cliente tivesse uma unha gigante, imensa, até aqui, seria da mesma maneira. É importante vocês aplicar de uma maneira rápida, por quê? Porque o esmalte tem secagem rápida. Aí fica manchado, fica feio. Aplicou, pode reparar que todos é da mesma maneira. Limpou, girou. Mas por que fazer isso? Para não ficar com excesso, não escorrer, não fazer bolha, que fica com aquele esmalte grosso. Aí quando a cliente vai tomar banho, sai o esmalte todinho igual uma capa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Observem. Ficou todas as unhas cobertas de uma maneira inteira, sem escorrer e sem falhar, tá? Fez uma mão, deixa descansando, põe a outra. Da mesma maneira. Ó, mas a outra mão, a professora começou de uma posição e da outra mão vai começar com outro dedo, independente. Se eu quiser começar daqui pra cá ou de cá pra cá, não muda em nada, tá? É o jeito que vocês se adaptarem. O importante é fazer uma esmaltação perfeita. O esmalte vermelho é um dos esmaltes mais difíceis de pintar, só perde pro branco e o preto. Não pode ficar passando várias vezes o pincel em cima do esmalte, já na unha, porque senão ele falha, ele tira e fica falhado, fica muito feio. O esmalte vermelho falhado é muito feio. Então, tomem cuidado para que isso não aconteça. Observe se a unha da sua cliente foi totalmente esmaltada, se não ficou faltando nenhum pedaço também, que também é muito feio. Terminei as duas mãos, eu vou voltar para a primeira mão. Isso é muito importante agora vocês prestarem atenção. Eu vou fazer bem devagarzinho. Vai aplicar da mesma maneira, a segunda demão. Aplicou, vai girando o dedo dela para ficar fácil para aplicar. O palito deitado, ó. Ele vai deslizar. Na unha da cliente. Saiu todinho o excesso, ó.
Não corre o palito em todas as unhas de uma vez na primeira demão. O palito você só vai correr na segunda demão. Por quê? Para não fazer buraco e não ficar feio. Devagar. Eu tô fazendo com o palito deitado para não atrapalhar a câmera, tá? Mas eu gosto de trabalhar com o palito nessa posição a mão inteira. Muito cuidado com o palito na hora de correr. Porque se não teve uma cutilagem boa, o palito vai escapar e vai entrar no esmalte. E vai fazer buraco. Então, muito cuidado com o palito na hora que for deslizar na unha esmaltada. De um lado, gira, ó, o outro. Observa que a mão da minha cliente está intacta, não tá movimentando, é só a minha mão que tá movendo. Minha mão e o meu palito. De novo. Desliza. Quantas vezes eu tenho que passar o palito? Até você sentir que não tem resíduo nos cantos nenhum. Não tem um número preciso de vezes. Não pode nunca, jamais limpar resíduo de esmalte na mão. Ah, mas eu tô de luva, eu vou trabalhar de luva. Independente disso, é muito feio. Sempre coloquem um papel toalha, guardanapo. A cliente, ela observa na organização da profissional. Isso faz toda a diferença. Então, não limpem esmalte na mão. Se acontecer da cliente borrar o dedo, na segunda demão vocês vão conseguir corrigir, tá? Então, não precisa tirar tudo. Caso aconteça de quando tiver finalizado a unha e a cliente borrar, vocês têm que cobrar uma taxa de R$1 por dedo que ela borrar. Depois que o serviço de vocês estiver finalizado, que passar o spray secante, já tá pronto, e a cliente borrar por culpa dela, vocês têm que refazer, só que cobrando. Terminei. Agora, a hora da limpagem. A hora mais importante. Uma observação. Vou fazer de novo para vocês. Palito, algodão. Molha com acetona. E, ó, gira, abre bem, ó, para não fazer um tufo. E na hora que passar na unha da cliente, sai tudo. O jeito de limpar. Pra fora, girando. Não precisa entrar com o palito dentro da unha da cliente. Porque quando vocês escorreram o palito, já foi tirado o excesso daquele esmalte. Cada unha, depende mais ou menos, eu uso em torno de 2 vezes, tiro 2 vezes a pontinha do algodão sujo. Depende muito do tamanho da unha da minha cliente e a largura da unha dela. Pra ficar um acabamento perfeito.
fazer mais um dedo pra vocês verem. De novo. Gira pra fora, ó. Pra limpar as laterais. Lembra que eu falei da base? A importância da base. Não pigmenta o vermelho no dedo da cliente. Quando vocês estão limpando, sai tudo. Não ficar resíduo no dedo da nossa cliente. Isso é muito importante. Senão fica meio rosado o dedo da cliente. Fica feio aquele acabamento. O esmalte vermelho, ele faz um pouquinho de bagunça. Mas é normal, tá? Ele é um pouquinho complicado de limpar. Mas com bastante prática, vocês vão conseguir limpar rapidinho. Uma mecha bem fininha de algodão. Porque se vocês passarem a mecha muito grossa, quando for limpar ao redor da unha da cliente, o algodão acaba tirando, né? E fazendo buraco. E não é legal. O acabamento do vermelho, um vermelho bem limpinho, a nossa cliente vai voltar. Agora, se vocês não conseguem fazer uma limpagem perfeita e um acabamento bonito, a cliente não vai mais voltar. Então, treinem bastante o acabamento do vermelho, porque uma manicure que sabe limpar o vermelho perfeito, ela faz qualquer unha e sabe limpar qualquer tom de esmalte. Porque o vermelho, ele é o mais difícil de limpar. Faz toda a lateral do dedo, né? Vocês repararam que o palito, ele fica... a posição fica alternando, também não tem uma regra de posicionamento de palito, só na hora de correr ele na esmaltação. Na hora de limpar, não tem, porque cada pessoa limpa de uma forma. A única coisa que eu falo pra vocês é observar a ponta do palito, se ele não tá muito grosso, porque um palito muito grosso, na hora que vocês forem limpar, ele desliza também e faz buraco. E fica feio. Toma cuidado com os cantinhos, pra não ficar nem um pedacinho de cantinho com vermelho. Que a cliente, as nossas clientes estão cada vez mais exigentes. Ó, como tá, não tem nem um pedacinho no dedo da cliente. Feito isso, eu vou deixar uma mechinha bem fininha, o mais fino que vocês conseguirem enrolar. Deixa bem úmida na acetona. Eu sempre gosto de passar o extra brilho, que na verdade é um intensificador de vermelho, na esmaltação vermelha, tá? Esse aqui é o da Impala. Eu gosto de fazer assim, eu compro um vidro, né, dele cheio, desse daqui, e aí eu diluo metade de extra brilho com metade do intensificador. Fica mais bonito o acabamento. E é uma forma de também vocês economizarem. Porque o extra brilho é mais barato do que o intensificador. Eu posso aplicar o intensificador assim que eu passar o esmalte? Não. Só depois que eu terminar tudo. Por quê? Se vocês passarem, por exemplo, na segunda demão, voltar aplicando ele para depois limpar, quando vocês forem tirar o excesso, vai puxar o esmalte todinho da cliente e vai fazer um buraco. Então, não pode. Tem que passar depois que terminar de limpar tudinho. Aí vocês voltam só
repassando e aplicando o intensificador e vai limpando. O intensificador, por ele ser quase incolor, mesmo assim, vocês têm que passar ele perfeitinho, de baixo até em cima, sem deixar falha, sem deixar buraco, sem deixar mancha, porque depois que ele secar, a cliente vai conseguir ver que ficou falha, tá? Então, não se enganem achando que extra brilho pode passar de qualquer maneira, que não pode. Ele é como se fosse uma base, mas ele tem um pouquinho de pigmento. Então, façam da melhor maneira possível para que essa cliente possa voltar e vocês fidelizarem as suas clientes. Terminei a minha esmaltação, olha que bonito que ficou vermelho. Eu vou aplicar o spray secante, eu utilizo essa marca, acho que eu já comentei com vocês também nos vídeos. A posição, vocês sacudam bem, ó. Não precisa colocar muito em cima, porque senão o jato sai forte da bolinha. É dessa distância, ó. Eu separei pra vocês um hidratador. É uma canetinha que vocês compram na casa de cosmético. Ela tem um olhinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Fica brilhando, ó. Parece um óleo mesmo. Não é óleo secante, é um hidratador. Por conta dessa pandemia, que a gente tá usando muito álcool, é interessante vocês terem no carrinho para poder passar na cutícula da cliente. É passado só no dedo, tá? Não é passado na unha. Ó. Aí ele fica como se fosse meio que umidozinho e hidratado. Quando essa cliente lavar a mão, a cutícula dela vai ficar mais hidratada e bonita. E o serviço de vocês, o acabamento fica melhor. Peça para a cliente virar a mão e fazer esse movimento. Olha a esmaltação. Tá vendo? Não ficou nenhum restinho nos cantos, não ficou resíduo de nada. Essa esmaltação da cliente está perfeita. Esse é o acabamento do esmalte vermelho, tá? Essa foi a nossa aula prática de hoje, com esmaltação em tom vermelho, né? Esse é um vermelho intenso, é um vermelho aberto, um vermelho tomate, um vermelho quente, tá? Essa foi a nossa aula. Espero vocês na próxima aula.